Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Graça e paz a todos. Em nosso último encontro, nós estudamos sobre o início da formação do povo de Israel. Na verdade, é o início da história da salvação, idealizada por Deus na eternidade, como afirma o apóstolo Paulo, mas que agora, a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, entra na experiência dos homens. Um descendente de Sem é o homem escolhido. Abrão é o seu nome. Deus escolheu um homem, dele fez uma família e depois um clã. 400 anos depois, já no Egito, são um povo, o povo de Israel, que dará origem ao Messias prometido. Vale lembrar que, no Novo Testamento, esse povo é multirracial e multiétnico, a Igreja de Cristo, o projeto final de Deus. Vimos ainda, na última semana, a promessa de Deus feita a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande descendência, e a aliança de Deus com ele acerca da possessão da terra prometida, onde encontraremos a mais antiga base bíblica acerca da doutrina da justificação pela fé. Abraão creu nas promessas de Deus e por isso Deus o justificou. Nos capítulos que estudaremos hoje, aprenderemos um pouco mais sobre os costumes dos povos antigos, que nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus e que, por isso, podem trazer muitos dissabores. Veremos ainda a confirmação da bênção de Deus sobre Abrão, alguém que desenvolveu uma grande intimidade com o Senhor, a ponto de suas preces serem atendidas. E por fim, veremos o julgamento de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e os riscos para aqueles que resolvem se afastar das bênçãos do Senhor. Vamos lá? Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando quase durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Em Gênesis 15, lemos sobre como Abrão estava preocupado, pois ele pensava que teria de fazer um dos seus servos o herdeiro da sua casa. Mas Deus firmou uma aliança com ele e lhe prometeu uma descendência. A questão é que Abraão já era avançado em idade e sua esposa era estéril. 10 anos depois da chegada em Canaã, Abraão ainda não tinha filhos. Então, agora é Sarai, sua esposa, quem toma a iniciativa. Diante de sua impossibilidade de gerar filhos, ela ofereceu a Abrão sua própria serva. Essa serva era Agar, uma mulher egípcia, uma prática muito estranha em nossos dias, mas perfeitamente comum à época. Agar deveria gerar um filho de Abraão, e este filho gerado da escrava era considerado pertencente à esposa legítima. Nem precisamos dizer que esse não era o plano de Deus. Aliás, o comentário bíblico NVI classifica essa história como um testemunho eloquente da frieza da lei, das regras sociais e também do prejuízo psicológico que uniões polígamas tão facilmente causam. O plano de Sarai teve sérias consequências. De fato, Agar conseguiu conceber do esposo de Sarai, mas imediatamente também teve origem uma rivalidade dentro da casa de Abraão que se estendeu ao longo da história. Diz o restante do relato bíblico que assim que a serva Agar percebeu que havia concebido de Abrão, ela desprezou Sarai. A gravidade da atitude de Agar é enfatizada pelo escritor do Gênesis. A palavra hebraica aplicada por ele e traduzida como desprezou também pode significar amaldiçoou. Ao ser desprezada por Agar, Sarai recorreu a Abrão e lhe contou o que estava acontecendo. Então Abraão lhe respondeu que ela tinha total autoridade sobre Agar e poderia fazer o que bem lhe parecesse. Daí o texto bíblico diz que Sarai humilhou a Agar e ela fugiu para o deserto. Verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse:
Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. No seu desespero, Agar fugiu na direção de sua terra natal, o Egito. Ela era legalmente uma escrava e não tinha o direito de fugir. No entanto, sua situação se tornou insustentável e a fuga lhe parecia sua única saída. O cuidado de Deus por Agar a conduziu de volta à casa de Abrão. O menino nasceu e o patriarca reconheceu devidamente o seu filho e lhe deu um nome. E assim, nessa questão não se tocou mais, por mais 13 anos, como veremos adiante. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar este drama familiar como alegoria para explicar que os crentes não estão mais sobre a servidão do pecado e debaixo da maldição da lei. Gênesis 17 começa dizendo que Deus apareceu a Abrão quando ele tinha a idade de 99 anos e confirma mais uma vez as promessas divinas anteriores. Mas agora, uma obrigação é colocada sobre Abrão já no início. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Capítulo 17, verso 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abrão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isto servirá como um sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. No sentido físico, Abraão de fato foi o pai de muitas nações, não somente dos israelitas através de Isaque e Jacó, mas também dos ismaelitas através de Ismael, dos edomitas através de Esaú e de outros povos através dos seus filhos com Quetura, mulher que tomou como esposa depois da morte de Sara. Mas essa promessa também encontra o seu cumprimento pleno e final na igreja que reúne os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão pela fé em Cristo, o único que satisfaz cada condição da aliança de Deus. Isso fica claro nos versículos seguintes, que enfatizam o caráter eterno da aliança de Deus com a descendência eleita de Abraão. Como sinal da aliança, Deus instituiu a circuncisão a Abraão e seus descendentes e outras pessoas dispostas a seguir a Deus. Segundo Mudd, em seu comentário, a circuncisão não era um rito novo, nem se limitava ao povo hebreu.
era largamente praticada em muitas regiões do mundo, especialmente no Egito e Canaã. Contudo, o significado religioso da circuncisão, como símbolo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência, era sim um conceito inédito. Não mais meninos chegando à puberdade ou homens antes do casamento. Agora o ritual deve ser cumprido nos recém-nascidos. Dessa forma, uma criança judia nasce para a aliança, assim como nasce para a comunidade judaica. A circuncisão, portanto, não simboliza uma afinidade ou parentesco social, mas obediência às ordens de Deus. Depois disso, Deus muda também o nome de Sarai. Ela passaria a ser conhecida como Sara, que provavelmente significa princesa, e a abençoou para que ela, ainda que estéril e avançada em idade como Abraão, gerasse o seu filho, o filho da promessa, o que se daria dali a 1 ano. O capítulo termina mostrando como Abraão obedeceu a ordem do Senhor quanto ao sinal da aliança. O escritor do Gênesis diz que naquele mesmo dia Abraão tomou a Ismael e todos os homens de sua casa e circuncidou a todos eles. Ismael e Abraão foram circuncidados no mesmo dia. Ismael tinha 13 anos à época e Abraão tinha 99 anos. O capítulo 18 começa narrando um episódio de teofania no Antigo Testamento. Ou seja, Deus apareceu a Abraão em forma visível. Ao ser surpreendido, como ele evidentemente foi, reagiu com toda a hospitalidade instintiva e generosa pela qual os beduínos, os povos do deserto, são conhecidos. Capítulo 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Marré, quando ainda estava sentado em sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam-lhe: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também a coalhada e leite e o novilho que tinham mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Lembre-se de que não haviam hotéis e pousadas naquela época, então era muito comum receber com hospitalidade os viajantes. No entanto, desde o início Moisés indica muito claramente o caráter sobrenatural da visita recebida por Abraão, bem como a identidade do próprio Deus como um dos visitantes. Não é possível afirmar com exatidão se Abraão de fato reconheceu que estava diante do Senhor desde o início daquela visita. Contudo, na sequência da conversa, logicamente, Abraão entendeu que se tratava de uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Verso 9. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Nesse ponto da visita fica evidente a natureza divina daquele viajante. Ele não apenas prometeu algo que era naturalmente impossível, mas também mostrou ser onisciente ao revelar o que Sara estava pensando no seu íntimo, e ainda foi muito específico quanto ao cumprimento de sua promessa. Depois disso,
A história bíblica revela que Sara creu fielmente na promessa do Senhor, juntamente com o seu marido, a ponto de, mais tarde, ser citada entre os heróis da fé. Na sequência do texto, temos um dos mais belos exemplos de como podemos e devemos nos relacionar com Deus. A aliança estabelecida nos capítulos anteriores entre Deus e Abraão tinha expressado promessas e obrigações que poderiam ser cultivadas e promovidas. Uma aliança é muito mais do que um contrato, indica um relacionamento próximo e caloroso, expresso aqui pela frase "eu o escolhi", ou literalmente "eu o conheci". O seu relacionamento é a base para a descrição de Abraão como amigo de Deus. Verso 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: "Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu." Então o Senhor disse: "O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo." Esta revelação não apenas indicava o papel singular de Abraão no plano soberano de Deus, e mais uma vez confirmava sua aliança com o patriarca, mas também tinha um propósito didático. Abraão e, consequentemente, sua descendência deveriam aprender sobre a justiça de Deus. O texto deixa claro que o julgamento de Deus sobre aquela cidade não era sem motivo. Deus, em sua santidade e sabedoria, investigou cuidadosamente aquelas cidades. De fato, o pecado de seus habitantes havia se multiplicado demasiadamente. O pecado de Sodoma incluía grande depravação sexual, abuso dos mais pobres e desprotegidos, arrogância e falta de hospitalidade, como você pode conferir em sua Bíblia. O capítulo termina com Abraão argumentando com o Senhor se as cidades poderiam ser poupadas caso houvessem homens justos entre os seus habitantes. Muito provavelmente, Abraão estivesse preocupado com o seu sobrinho que vivia em Sodoma. A questão é que naquelas cidades não haviam nem mesmo 10 homens justos. O clamor que denunciava as injustiças que ocorriam naquelas terras haviam chegado ao juiz de toda a terra. Então o julgamento divino era plenamente merecido e não um ato de tirania. No último capítulo, que iremos abordar nesta aula, a narrativa continua. O Senhor deixou Abraão e os seus anjos que o acompanhavam chegaram a Sodoma e encontraram Ló assentado na entrada da cidade, o que significa que Ló ocupava uma posição proeminente ali. Assim como seu tio Abraão, Ló logo demonstrou toda a sua hospitalidade, levando os homens de Deus para sua casa, um contraste com o comportamento do restante dos habitantes de Sodoma. A Bíblia diz que naquela mesma noite, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os dois viajantes saíssem para que pudessem abusar deles. Abusar sexualmente mesmo. Moisés fez questão de registrar que todos os homens da cidade estavam envolvidos naquele comportamento totalmente depravado, deixando claro que todos os que foram destruídos pelo juízo de Deus eram ímpios e mereciam o julgamento divino. Ló ainda tentou acalmar os ânimos daquelas pessoas, chegando a arriscar a segurança da sua própria família para proteger os anjos que estavam ali em forma humana. Na tentativa de preservar a honra e a vida dos visitantes que acolhia em sua casa, conforme os costumes da época, ele ofereceu suas 2 filhas virgens aos homens da cidade, mas eles não quiseram e ficaram tão enfurecidos que quiseram arrombar a porta. Então os 2 anjos do Senhor feriram aqueles homens de cegueira e se apressaram em retirar Ló e sua família de Sodoma. Você deve ler com calma todo o capítulo 19 do Gênesis para ver os detalhes desse relato. Quero aqui fazer um destaque sobre a morte da mulher de Ló. Enquanto o juízo de Deus era derramado sobre aquelas cidades, a mulher dele olhou para trás. Ela simplesmente ignorou a advertência do anjo
que proibia que qualquer um da família de Ló olhasse para trás. Em certo sentido, talvez a desobediência da mulher de Ló possa explicar a demora da família em sair da cidade. Embora Ló estivesse provavelmente desgostoso com as abominações de Sodoma, é inegável que ali ele tinha uma vida confortável. Ló era um homem muito rico e desfrutava de uma posição social privilegiada, e por isso a hesitação em sair da cidade. Ao olhar para trás, a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Mais do que isso, a mulher de Ló se tornou um exemplo do perigo que há em vacilar e desobedecer diante do iminente derramamento do juízo de Deus. Gênesis 19 termina com o relato de como surgiram os Moabitas e os Amonitas, dois grandes inimigos do povo de Israel ao longo do Velho Testamento. Ló partiu de Zoar e deixou no monte ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquele dia deram de beber vinho ao seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo naquela noite deram de beber vinho ao seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. O último capítulo da vida de Ló é de dar pena. Ele descreve as relações incestuosas que nós gostaríamos de esquecer, deixando claro que a vida imoral de Sodoma havia corrompido as filhas de Ló, que até então eram virgens. O resultado desse ato foi o nascimento de dois meninos, que foram os primogênitos dos Moabitas e dos Amonitas. Ló e sua família fracassaram miseravelmente. Lembram quando disse na aula anterior? A Bíblia é o único livro que desnuda os seus heróis. Que todas essas lições, agradáveis e bonitas como a amizade entre Deus e Abraão, ou terríveis e melancólicas como a destruição de Sodoma e Gomorra e o incesto das filhas de Ló, nos sirvam de alerta sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Que possamos sempre nos recordar: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo. Se você gostou do que viu e ouviu, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo de mais uma semana. Fiquem em paz. Até a próxima!